Olá, seguidores do canal Aqui Mundo Eu. Depois de uma temporada ausente, nós voltamos com toda a força. Por razões técnicas e, eu diria, econômicas, financeiras, nós tivemos que interromper as nossas gravações, mas reiniciamos com muita vontade e toda semana vamos trazer um vídeo para vocês. Iniciamos hoje, eu diria, uma série de 4, pelo menos, gravações com uma pessoa que é extraordinária, chama-se Paulo Ejo. Já foi prefeito de São Gotardo 3 vezes, é médico, um médico extraordinário e tem uma vida que vale a pena conhecer. Então, a partir desse primeiro vídeo, nós vamos vê-lo na infância dele, depois vem um próximo, uma sequência de 4. Vocês terão o prazer de acompanhar aí essa figura extraordinária chamada Paulo Ejo. Hoje nós vamos ter uma conversa muito especial com uma pessoa, para mim, importante, que eu conheço já tem quase 100 anos. Vou arredondar para ficar mais fácil. E foi meu colega na Universidade de Brasília, onde eu o conheci aos 18 anos, se eu não estou enganado. De maneira que até os 18 eu não sei nada dele, a não ser o que ele me contou. E hoje eu vou procurar saber um pouco mais para passar para vocês, porque considero muito importante para a gente entender quem é essa pessoa com quem eu vou conversar, e vou passar a palavra para ele, vai se apresentar, meu amigo Paulo Ejo. A palavra é sua, Paulo Ejo. Quero primeiramente agradecer, Edson, a oportunidade de estar podendo falar contigo e ao mesmo tempo a gente ter essa grande oportunidade. Para mim, uma oportunidade de ouro, e certamente para todos que têm a oportunidade de estar falando, é uma coisa muito importante, porque vamos falar sobre a vida da gente. E como muita gente me conhece aqui na comunidade e na região, e a maioria das vezes são prosas rápidas, são conversas diretas, práticas, sobre uma questão ou outra. Então, para mim, é uma grande honra e alegria de estar podendo participar. E mais ainda, entrevistado por um amigo, podemos dizer, de juventude, onde nós pudemos estudar na mesma universidade, a Universidade de Brasília, desde o ano de 1968. Muito bem, Ejo. Eu conheço você de 68 para cá. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você antes. Eu sei que você veio do Japão. Como é que é essa história? Eu propriamente não vim, mas os meus pais vieram do Japão, foram imigrantes japoneses, né? Inclusive os primeiros imigrantes, dentro das levas, né, das primeiras imigrações japonesas. Meu pai e minha mãe aportaram em Santos, estado de São Paulo, no ano de 1917. Então, são bastante antigos como imigrantes no Brasil. E depois eles constituíram a família aqui no Brasil, que na verdade vieram solteiros, de famílias conhecidas no Japão, mais especificamente numa ilha, num arquipélago chamado Okinawa, onde eram de naturalidade japonesa e vieram aqui para o Brasil dentro da política do Brasil receber os imigrantes japoneses, particularmente imigrantes que viriam para o trabalho no campo, na roça mesmo, no serviço pesado. Então, desse casal, eu fui um dos filhos, por sinal,
o caçula deles, nascido dentro de uma família de 14 filhos. Meu pai fixou-se nas proximidades da região de Ribeirão Preto, na zona rural, atualmente Guatapará. Antigamente era uma fazenda ali às margens do rio Mogi Guaçu, e de lá ele foi, com alguns amigos, fundar uma cidade onde eu nasci, hoje chamada Inúbia Paulista, que era distrito de Lucélia, no interior do estado de São Paulo, onde naquela época, em 1930, 32, eram trilhas, não tinha estradas propriamente. Era o interior do estado de São Paulo, assim, bastante primitivo, onde que, para comprar mantimentos dali onde eles moravam, que era Inúbia, eles tinham ir de carroções e verdadeiras trilhas para ir comprar mantimento numa cidade mais próxima, chamada Martinópolis, ali no interior do estado de São Paulo. Então essa foi a vida dos meus pais, e ele realmente foi um dos fundadores dessa pequena cidade, hoje município, chamada Inúbia Paulista. E ali perto de onde mesmo, a cidade maior? Assim, Inúbia fica um pouco além de Marília, que é uma cidade maior, mas entre Marília e Dracena, próximo a uma cidade maiorzinha chamada Adamantina. Entendi. Quer dizer que, vendo assim do ponto de vista histórico, você veio em plena Primeira Guerra, seus pais, né? 1917, no final da guerra, né? E da Revolução Russa também, o bolchevique, né? Exatamente. São acontecimentos históricos. Foi um período já praticamente no final da Primeira Guerra Mundial. E passou um período, né, que a gente vê a história do Brasil hoje, o tenentismo, depois veio Getúlio, até apareceu o Paulo Êgio já quase na década de 50, né, Êgio? Sim. Eu sou nascido em 1948, também em Inúbia Paulista, e ali me criei, né? Tive a infância, a primeira infância, a infância, e só saí da região para Bauru, uma cidade maior, já nos idos de 1960, 65, 66, onde eu vim terminar o segundo grau em Bauru. Porque você entrou na UNB, foi em 68. Exatamente. Ali eu terminei o segundo grau no Instituto Educacional de Bauru. Dali eu fiz o vestibular na Universidade de Brasília e consegui passar em medicina, no vestibular de 1968. Você está falando aí passar em medicina, e isso para a família foi uma coisa extraordinária, não foi? Na Universidade Federal? Para vocês terem uma ideia, na época, as vagas de medicina no Brasil, era praticamente 80% das vagas eram de escolas públicas, federais ou estaduais. No meu caso, eu passei numa universidade federal e assim, felizmente, sem ter que ter feito cursinho, porque a minha família não tinha condições de me preparar melhor para enfrentar o vestibular. Então, a minha sorte foi que o meu colégio era muito bom, o serviço, a educação pública era da melhor qualidade, e também eu descobri que para estudar a gente tinha que ter iniciativa própria, superar a jornada educacional das escolas. A gente tinha que ir além das escolas, a gente tinha que ir além do programa letivo dentro das escolas. Então eu passei a ser praticamente, o Edson, um autodidata. Eu estudava muito sozinho.
E o que me orientava muito era resolver questões. Eu pesquisava e também resolvia, basicamente, nos meus estudos, era a resolução de questões em física, química, português, matemática, geografia, história, biologia. Aprendi e fixei muita coisa fazendo dessa maneira. Como diz, a escola foi muito importante, porém, mais importante, acho, para mim conseguir sucesso na minha jornada de estudante, foi aprender a estudar sozinho, assim, fora da sala de aula e, particularmente, buscando mais conhecimento cada vez mais. Teve alguém que te deu uma luz assim para estudar negócio, estudar sozinho? Ou foi uma descoberta mesmo sua? Eu descobri as duras penas, Edson, que eu não aprendia grandes coisas ouvindo. Eu percebi que eu tinha uma dificuldade. Cheguei a pensar que eu era incapaz para aprender. Mas depois eu descobri que eu aprendi era lendo e escrevendo. Não ouvindo. Ouvir, para mim, eu não aprendia grandes coisas. Então isso significava um bloqueio áudio-intelectual. Daí, então, esse foi um achado para mim, porque naquela época não tinha supervisora, não tinha psicólogo, não tinha gente especializada em detectar essas dificuldades, né? Não tinha pedagogos. Então no meu caso, eu dei sorte que eu descobri praticamente sozinho. Descobri que eu tinha um bloqueio de aprender ouvindo. Então eu passei a estudar e, de certa forma, as matérias eu lia antes para aproveitar melhor as aulas. Assim foi o segundo grau, particularmente. O resto do ensino o que corresponde hoje à quinta, oitava série, que era o ginasial. Agora vamos voltar um pouco para o primeiro ano primário, segundo. Eu sei que não era fácil, você morava na roça e a escola não era perto. Eu sei que você tinha que andar um bom pedaço, né? É verdade. A minha família era de trabalhadores rurais na maior parte da minha vida. Então a gente, no primário, Edson, a gente estudou primeira, segunda, terceira série numa escola rural. A gente já tinha que caminhar aí uns 4 quilômetros para a escola, ida e volta. Depois, o quarto ano, a gente tinha que andar uns 7 quilômetros para chegar na escola, para terminar o grupo escolar. 7 quilômetros para ir e 7 para voltar? 7 para voltar, 7 para ir para voltar. Depois, ficou mais complicado, porque a gente passou a morar mais distante para fazer o ginasial, como disse, que corresponde de quinta a oitava série, hoje. Aí ficou próximo a 10 quilômetros para ir e voltar. Só que tinha já o auxílio e uma estrada de ferro onde a gente podia caminhar lateralmente com a bicicleta também. Eu tive uma ajuda de uma bicicleta para ir estudar. E depois, para fazer o científico, primeiro e segundo ano, ainda eu tive que fazer uma caminhada que chegava a 12 quilômetros por dia, para ir e para voltar. Só no terceiro ano é que eu fiquei mais próximo de meios. Aí eu embarcava num trem, viajava 1 hora até Bauru, morávamos na zona rural também, acordava de madrugada, às 5 da manhã, a gente embarcava e viajava 1 hora de trem. Era ida e volta. Assim terminei o terceiro ano. O terceiro ano, era o antigo científico. Daí fomos para o vestibular e para a Universidade de Brasília em 68. Ô, Esme, me diga uma coisa, você passou no primeiro vestibular? Eu tive a sorte de passar no primeiro vestibular. Na época, a família passava por problemas econômicos. Meu pai até me pediu para mim
deixar de fazer a prova, esperar um pouco até a situação melhorar. Mas eu expliquei a ele que eu estava assim, bastante no embalo para a gente poder tentar uma vaga para medicina. Porque ele ficou meio que preocupado e também não muito animado em eu deslocar do interior de São Paulo até Brasília, porque, na verdade, a gente não tinha costume de viajar, assim como também os recursos eram poucos. E, para dizer a verdade, meu pai teve que tomar emprestado um dinheiro para mim poder viajar e fazer o vestibular. E até foi aconselhado pelos amigos que não deveria gastar esse dinheiro, porque era muito difícil passar no vestibular de medicina na época. Porque os filhos deles já tinham tentado 3, 4 vezes, não tinham passado. Tá jogando dinheiro fora, né? Exato, estaria jogando dinheiro fora. Mas eu falei, pai, olha, estudei muito, estou bem preparado, são dos melhores alunos de todo o curso do colégio, e eu gostaria que o senhor fizesse esse sacrifício. E ele aceitou. Ele promoveu essa benção para mim. E aí foi que eu trouxe o resultado positivo para ele. Deve ter sido uma festa. Imagino que foi o maior presente que eu poderia ter dado a ele durante a vida toda, né? O EG, ele já tinha quantos anos, hein? Porque o seu caçula de 14? Ele tinha, nessa época, 68 anos. 68 anos. Estava forte ainda, Estava né? forte ainda. Estava forte. Ele recebeu a boa nova com muita disposição ainda. Agora, japonês não é igual brasileiro, não, né? De sair gritando. Não é assim, né? Não, meu pai era uma pessoa serena, muito serena, não falava muito, não era de brigar com a gente, era muito mais de atitude do que propriamente falar. Muita gente pode estar perguntando por que eu não falo da minha mãe, mas é porque, na verdade, eu perdi minha mãe com entre 7 a 8 anos de idade. Eu fiquei órfão da minha mãe bem pequeno. Então, por isso que eu não relato muito a lembrança sobre a minha mãe. Você tem uma lembrança pequena, né? É menos, né? Porque eu convivi bem menos. Mas então acabou que meu pai foi quase que meu pai e minha mãe. Sorte minha que eu tinha uma irmã mais velha que realmente era uma pessoa bastante forte, bastante organizada, que ajudou muito a família a superar as dificuldades. Porque de 14 filhos, os mais velhos já estavam bem grandinhos, né? Exato, é verdade. Muito bem. E você fazendo essa proeza, porque isso é uma proeza, passar na Universidade de Medicina, da primeira vez, você não fez nem cursinho, né? Ou fez? Realmente eu não fiz, né, cursinho, mas como disse, eu fiz um bom segundo grau e com a sorte de ter aprendido a estudar, não é? Então isso foi tudo para mim conseguir competir com pessoas que tinham 1 ano, 2 anos, 3 de cursinho, além de competir até com filho de reitor, filho de professores, gente com intercâmbio internacional, não é? Nos Estados Unidos. Então, foi uma grande vitória, assim. Foi uma proeza, né? E isso, na verdade, vou usar uma palavra assim, catapultou, né? Botou você lá em cima, né? Estudante de medicina na Federal, na UNB, no meio de toda essa equipe, e não eram muitas vagas na UNB, não. Quantas vagas? Eram 80 vagas, Edson. 80 vagas, comparando com o FMG, que são 320, né? Eram 80 vagas só. E você passou da primeira vez sem cursinho nem nada, porque aprendeu a estudar sozinho. Sim, essa é a receita, com certeza. É uma coisa
muito clara para mim, muito forte para mim. Realmente aprendi a estudar. Esse é o segredo, né, de ter conseguido passar. É claro que é um segredo também que tem os seus segredos. Como é que assim, a gente consegue isso? Mas eu queria te perguntar, é um período que eu não te conhecia ainda, mas eu sei que até os 18 anos, a pessoa, de certa forma, já tem certos valores formados, né? A pessoa está em formação, mas um cara de 18 anos, você pode julgar ele no mundo, né? Como é que você avalia isso? Quem que é que te formou? Olha, Pai, mãe, você já falou. A minha criação, ela sempre foi assim uma criação extremamente simples, né? Uma formação, uma casa de muitos filhos, onde que não havia conflito entre os irmãos, entre pai e mãe. Então era uma casa de muita paz. Primeira coisa era muita paz. Segundo, meu pai, como disse, era uma pessoa serena, forte, firme, mas bastante serena. E era uma pessoa que eu acho que aprendi muito, não ouvindo ele falar propriamente, mas através de atitudes, né? Então, uma das coisas que eu não me esqueço era ele falar, olha, a gente, é melhor a gente fazer as coisas com vontade e iniciativa própria do que esperar que alguém te mande fazer. Então, isso eu não me esqueço, porque ele entrou na minha cabeça que isso era muito importante para que a gente pudesse ser uma pessoa mais leve, mais ativa, mais não pesada para ninguém, né? Então, isso eu aprendi muito, ainda bastante criança. Ao invés de eu esperar alguém me mandar fazer, sendo que eu estou sabendo o que tem que ser feito, então é melhor eu tomar a iniciativa e fazer, né? Então, dentro de casa era assim. Se o meu pai, eu percebia que meu pai precisava de um martelo, ou de uma caneta, eu ia lá e pegava, sem ele falar, sabe? Então a gente aprendeu a essas aparentemente pequenas coisas, mas que na vida me ajudou muito, porque eu procurei seguir isso, né, como essência na minha personalidade. Eu vejo assim que isso ajuda a ser leve, ajuda a criar um ambiente agradável, ajuda a pessoa a ser mais sociável, ajuda a pessoa a ser prestativa, né? No popular é a pessoa prestativa, né, Edson? Então, isso era uma das coisas que meu pai me passou muito claramente. Outra é o seguinte, sabe? Casa grande, de muita gente, trabalhava com companheiros, né? Empregado, companheiro. Ali tinha gente de toda a cor. Ali tinha gente de nova, velha, gente, como eu disse, né? Tinha preto, tinha branco, tinha amarelo, tinha japonês, tinha tudo. E a casa do meu pai sempre foi aberta. Toda pessoa que chegasse sentava na mesa. Na hora de comer, sentava na mesa. Na hora de tomar café, sentava na mesa. Não era porque era funcionário, empregado ou qualquer coisa que não sentava, não. Então a gente aprendeu muito com isso também, de ter assim, facilidade de lidar com diferenças, com pessoas, perceber que todas as pessoas são parecidas, merecem o mesmo tratamento, o mesmo respeito,
não é? Então isso foi um aprendizado que a gente Você aprendeu nesse foi percebendo ambiente. esse tipo de convivência da minha família, dirigida por meu pai, né? De que a minha casa era aberta. Ali não tinha essa diferença, não é? Isso também eu consegui, de certa forma. E se tornou algo assim natural, né? Ficou muito natural para mim. Não é que você forçava, que Não, tinha que ficar não. pensando, né? Inclusive, né, se nós estivermos conversando, eu gosto muito de andar na rua e conversar com quem eu topo. Isso você me disse também, não é? Para mim é muito bom, é muito prazeroso você conversar com um com o outro. Parece que a vida fica mais bonita, fica mais colorida, fica mais humana, né? E essas coisas eu trago da educação dos meus pais, da minha família. Entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que medicina? O que eu sei, eu ouço muitas vezes, que eu trabalhei muito com estudante de medicina, de vestibular, né? E ouço assim muitas vezes eles falando, porque dá muito dinheiro. Né? Você vai ser médico, você vai ficar rico, logo você vai ter muitas posses. Como é que você encara Fiz isso? a opção, né? Bom, tem alguma coisa na sua opção por medicina a ver com isso? Olha, eu percebi desde pequeno, o seguinte, desde pequeno mesmo, 8, 9 anos, quando eu dava conta de ajudar, eu e meu irmão, logo os dois mais novos, eu aprendi a gostar de, primeiro, tratar de animal. Então a gente tratava do cavalo, do burro, da égua, a gente tratava dos porcos, das galinhas e dos cachorros, dos gatos. Roça, né? Então é muita coisa ali no quintal, no terreiro, não é? Então os porcos estavam no chiqueiro, a gente que descia ladeira abaixo nas baixadas, na grota, no córrego, ia lá arrancar inhame, torceira de inhame mesmo. Criança. A gente tinha que cortar as torceiras de inhame com machado para arrancar. E cozinhava num tambor, inhame com o resto de ossada de gado, para fazer o alimento do porco. E os animais de trabalho, os burros, cavalos, a gente tratava nos coxos. Então, eu tinha uma proximidade com o animal muito grande. E qualquer ferimento, animal doente, particularmente cachorro, gato, eu tinha essa facilidade de chegar e cuidar, sabe? Sim. Parece que isso me despertou para o ser humano também, enxergar o ser humano nesse enfoque. Entendi. Eu entendo que a opção surgiu daí, de certa forma. E depois, eu percebi, eu não sabia nem o que era ser médico, porque o primeiro médico que eu fui falar, já tinha 12 anos. E não foi nem para consultar, foi para conseguir um atestado para mim não tomar bomba de educação física. Porque eu tinha falta em educação física, porque morava na roça. E não dava conta. Você já fazia educação física. Então o professor me aconselhou, olha, Paulo, faz o seguinte, arruma um atestado que eu te dou o abono das faltas. E realmente o professor entendeu a minha situação, né? Que eu já caminhava muito. Foi o seu contato com o médico foi assim? Foi por conta disso. Então eu não sabia exatamente o que era. Só sabia que ajudava as pessoas com a dor, com as doenças. Essa foi a razão, acho, da minha opção. Nada a ver com esse financeiro? Não tinha essa noção, né? Lógico que tinha na cabeça que, formando, eu ia procurar ajudar a minha família, não é? Porque
na sociedade que nós conhecemos, sabemos que o médico ocupa uma posição privilegiada, importante, né? Isso, você não tinha noção disso, né? Não, eu não tinha não, e parece que nem me preocupava com Talvez isso. até hoje não tenha noção, Não, né? também não tenho preocupação com isso ainda não. Entendi. Não, isso tem muito a ver porque eu chamei esse período até 18 anos que eu não te conhecia, mas quando a pessoa chega assim, como diz o Machado de Assis, eu nem sei se é ele que fala, que o homem já está ali, né? O homem já está ali no menino. O que ele vai ser, né? Não sei se isso é até meio fatalista, determinista, mas tem muito a ver. Por que razão que um cara entra por aí e ele só pensa em ganhar dinheiro e ficar rico? E se por acaso, por exemplo, ele vai para o mundo da política, ele só pensa em ganhar dinheiro e ficar rico. E você teve a experiência, que nós vamos ver mais na frente, tanto de médico quanto de político, né? E isso deve ter pesado muito, né, no seu comportamento que viria depois. Mas, tudo bem, vamos colocar você lá na UNB. Foi quando eu te conheci lá. Inclusive, você estava fazendo uma coisa assim, meio até ilegal. Você estava invadindo. Você lembra disso, Sérgio? Eu lembro. Nós estávamos na Universidade de Brasília. Eu também tinha entrado nesse ano, na UNB, né? E eu já tinha passado pela UFMG, já tinha feito direito. Eu era mais velho que você. Mas na época a gente não percebia isso não, né? Eu não percebia. Mas você lembra disso? Como é que foi isso? Lembro. A UNB tinha uma parte dos alunos que tinha o privilégio de ter alojamento. Já existia alojamento. E a gente sabia que dentro do orçamento da UNB eles poderiam ampliar esse atendimento. E nós, na época, nós pagávamos, né, aluguel para morar, não é? A gente pagava, na verdade, era praticamente um quarto, né? Para a gente morar, para poder estudar e ficar em Brasília. Então, você lembra, né, que nós tomamos uma iniciativa de comum acordo de invadir um espaço do ONB para forçar eles arrumarem os alojamentos para nós. Então, realmente, parece ser uma coisa assim, agressiva, uma coisa, como diz, contra a lei, né? Promover invasão, mas na verdade era uma reivindicação muito justa para buscar que a UNB ampliasse o atendimento em relação a colocar gente no lugar, né? E foi o que fizemos, né? Nós éramos jovens e realmente tivemos essa coragem de ficar ali praticamente como se tivesse uma barraca dentro do campus invadindo um espaço da UNB. O Erge, nós estávamos num ano muito perigoso, era o ano do AI-5, né? É verdade. Eu não sabia o que estava acontecendo. A gente não tinha noção não, uma noção exata do perigo, né? Poderíamos ser presos como terroristas. Como terrorista, como como é que diz? Como comunista e terrorista, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que era uma coisa justa, exigiu naturalmente coragem de nossa parte, né? Coragem ou ignorância, né? Talvez... E um pouco de falta de medo mesmo do pior, né? Exatamente. Pois foi quando nós nos conhecemos, em 1968, não sei exatamente o mês, mas foi bem no começo do ano, né? Nós estávamos começando, né? Foi no começo. Eu acho que tinha uns 3 meses, Edson, de UNB. Né?
Foi uma boa hora, porque realmente a UNB tinha condições, tinha recursos. Né? Porque o tal AI-5 foi mais pro final do ano, se eu não estou enganado. Foi que o negócio começou a endurecer. No governo do general Costa e Silva, não é? E aí nós fomos premiados com um alojamento lá no anexo, né? Exatamente. Que é perto do Brasília Palace. E aí, quando me perguntaram assim, onde é que você mora? Eu falo assim, eu moro lá no Brasília Palace. Mas na verdade era um pequeno quarto com um banheiro, né? Era bem modesto, né? Bem... Pois é, mas então, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos comerciais e vamos, no próximo bloco, nós vamos falar então dessa experiência fantástica que foi a Universidade de Brasília, né, onde nós entramos em 68, você, de certa forma, estava demandando lá um alojamento e eu também estava, né, e nós nos conhecemos e fomos morar nesse anexo. Mas então vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já já.